desigualdade que envolve uma função de segundo grau. Por exemplo, o exemplo número 5, em que eu tenho a seguinte desigualdade: x² menos 9 maior ou igual a zero. Então nós temos uma desigualdade que envolve uma função de grau 2. Aí eu tenho que tomar cuidado, né? Que nós temos aqui uma função polinomial de grau 2. Embora ela seja uma função incompleta, né? Mas lembra que aqui nós temos uma função f de x, que é igual a x² menos 9. E se você analisar a função, lembra, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? Então nesse caso aqui, olha, nesse caso específico, o gráfico desta função é uma parábola nos eixos x e y. O x² é positivo, é uma parábola de concavidade voltada para cima, e ela tem como raízes, se nós pegarmos aqui o x² menos 9 e igualar a zero, nós vamos ter que o x ele é igual a mais ou menos 3. Então, as raízes do gráfico dessa função, dessa parábola, são mais ou menos 3, que estão nesses pontos aqui. O que acontece na análise dos sinais dessa função? Perceba que para alguns valores de x, né, o gráfico da função está acima do eixo x. Na parte positiva, perceba que o eixo y aqui, olha, a partir desse ponto para cima, o eixo y é positivo. Desse ponto para baixo, o eixo y é negativo. E para alguns valores de x, o gráfico da função está acima, né? Por exemplo, aqui, ó, está acima do eixo x, e aqui no intervalo aqui entre menos 3 e 3, ele está abaixo. Então nós usamos esse fato, né, essa análise aqui do gráfico dessa função x² menos 9 para responder uma desigualdade desse tipo, porque nós sabemos que, se você representar na reta real, nós sabemos que as raízes dessa função são o mais 3 e o menos 3. Então nós dividimos a reta real em 3 intervalos, de 3 para valores maiores que 3, até mais infinito, entre 3 e menos 3 e até menos infinito. E perceba que nesses intervalos na reta real nós sabemos que essa função, que é o x² menos 9, ela é positiva para valores maiores que 3, ela é positiva para valores maiores que 3, e positiva para valores menores e negativa para valores entre menos 3 e 3. Ou seja, nós temos os sinais da função. 3 e menos 3 são as raízes da função, onde isso aqui é igual a zero, né? Lembra aqui a análise da função. E nós queremos a nossa inequação, os valores de x que tornam essa expressão maior ou igual a zero. Perceba que maior que zero corresponde a esse intervalo de 3 a mais infinito. Esse intervalo é menos infinito, igual a zero, então a bolinha cheia nas duas extremidades. Então essa seria a nossa representação na reta real. E em termos de intervalos, né, nós temos aqui o intervalo fechado em menos 3 e aberto em menos infinito. Então de menos infinito até 3, fechado em 3, aberto em menos infinito. Perceba que aqui eu já usei colchete e parênteses. E é esse intervalo união com esse. Então nós temos uma união aqui de dois intervalos. Também fechado em 3 e aberto em mais infinito. Então nós temos duas representações para esta desigualdade. Uma representação na reta real e uma representação usando aqui intervalos. Bem, um último exemplo para fechar isso aí, é o exemplo número 6.
em que nós vamos ter uma função f de x que é igual a raiz quadrada de x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Então nós temos uma função que envolve duas raízes. Raiz quadrada de x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Perceba que o numerador aqui, o x menos 1, ele não pode ser negativo, mas ele pode ser zero. Então eu tenho uma inequação, né? Uma inequação em que o x menos 1 não pode ser negativo, que a raiz quadrada de um negativo, ela não é um número real, a nossa função é uma função real, os valores de f de x são números reais, o x menos 1 não pode ser negativo, mas pode ser zero. Então ele tem que ser maior ou igual a zero. Já no denominador eu tenho aqui 4 menos x quadrado, também dentro de uma raiz, né? 4 menos x quadrado, de tal forma que 4 menos x quadrado também não pode ser negativo, só agora ele também não pode ser zero. Então nós temos aqui que 4 menos x quadrado. Lembra que divisão por zero não existe. Isso aqui não pode ser negativo por causa da raiz e não pode ser zero por causa da divisão. Então nós temos aí duas inequações e nós vamos, a partir dessas duas inequações, definir o intervalo para valores de x, que vai ser o domínio dessa função. Bem, x menos 1 maior ou igual a zero é x maior ou igual a 1. Essa aqui é bem simples, né? Só resolver. X maior ou igual a 1. A outra não, a outra depende da nossa função, né? Lembra que existe uma função aqui? 4 menos x quadrado, cujo gráfico é uma parábola, e essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Lembre-se que a representação da função correspondente é esta. Nos eixos x e y tem uma parábola de concavidade voltada para baixo. Perceba que as raízes dessa equação, né, são x igual a 2 ou menos 2. Basta pegar aqui o 4 menos x quadrado e igualar a zero. Então você vai ter aqui 4 é igual a x quadrado, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então tem uma raiz aqui no x igual a 2. E uma outra raiz aqui no x igual a menos 2. E os sinais, né? Entre 2 e menos 2, a sua função assume valor positivo. Para valores maiores que 2, negativo. Para valores menores que 2, também negativo. Se nós representarmos uma reta real, nós vamos ter a seguinte representação. Perceba que aqui eu tenho menos 2, mais 2, divide em 3 intervalos, de 2 até mais infinito, de menos 2 a menos infinito, e eu quero que isto seja maior que zero. Para ser maior que zero é a parte positiva. Perceba que a parte positiva é entre o menos 2 e 2. Então a minha representação aqui é esta, olha, maior que zero, entre menos 2 e 2 com bolinhas vazias. Então esse é o intervalo dos valores de x satisfazem esta inequação. Isso aqui só é positivo, né? Sua função é positiva só se x estiver entre menos 2 e 2. Por outro lado, aqui, o nosso intervalo que responde a essa equação é o x maior ou igual a 1. Bolinha cheia. Se nós juntarmos a primeira representação, que é do numerador, com a segunda representação, que é do denominador, nós vamos ter um domínio desta função f, que é um conjunto de valores de x reais, tais que, lembre-se, o x tem que ser
maior ou igual a 1, então 1 é menor ou igual a x, aí o x é maior ou igual a 1, mas ao mesmo tempo o x tem que ser menor que 2, então x é menor que 2. Ou seja, nós juntamos essa representação com essa, né? E nós colocamos essa resposta para o domínio dessa função. Menos 2, 1. E nós temos um domínio que vai de 1, bolinha cheia, para a direita, até chegar no 2, bolinha vazia. Então, esse aqui é o domínio dessa função f de x, que é a raiz quadrada de x menos 1 sobre a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Ou se quiser colocar tudo numa raiz só. Bem,